Saudações, meus caros. Galera, dando continuidade aos nossos conteúdos de sociologia, nós vamos hoje trabalhar com contato social, beleza? O que são contatos sociais, como eles fazem parte da nossa vida, qual a importância deles para sermos quem somos enquanto espécie, enquanto seres humanos. Eu vou fechar aqui para a gente nortear nossas falas. Contatos sociais. Bom, adquirimos a postura dos grupos sociais com os quais convivemos ou com os quais vivemos. Primeira questão. Você mesmo, que está agora aí diante do computador ou do celular, assistindo a essa aula. Você é humano? Você diz, como assim, então? Que pergunta é essa? Óbvio que eu sou humano. Mas você nasceu humano ou se tornou humano? Hã? Hã? Já pararam para pensar sobre isso? Pois é, galera. Estudos apontam que a gente não nasce, apesar de pertencermos à espécie humana, a gente não nasce necessariamente humano. Quando eu digo não nasce necessariamente humano, eu estou dizendo que com as principais características do que nos torna humanos. Logo, a gente precisa aprender a ser humano. O livro de vocês traz um exemplo muito interessante de duas meninas, duas irmãs, no início do século XX, ali por volta de 1920, elas foram encontradas, a Amala e a Kamala. Elas foram encontradas ali na idade de 8 anos aproximadamente, sendo criadas por lobos. Olha que interessante. Elas foram criadas por lobos. E elas desenvolveram todas as características daquele tipo de caniço, daquele tipo daquela variação de canino. Elas andavam de quatro, elas auxiliavam na caça ali dos lobos, elas foram acolhidas ali pela alcateia. E quando elas foram recolhidas, quando elas foram, vou dizer, salvas, se é que foram salvas, a bala ela não se adaptou, morreu quase que imediatamente. Morreu ali meses depois desse salvamento. A Kamala, no entanto, ela viveu um pouco mais, viveu cerca de 10 anos mais. Só que ela precisou ser inserida na sociedade humana. Ela precisou andar com os dois pés, já que antes ela se locomovia de quatro. Ela precisou aprender a linguagem humana, ou seja, a capacidade de falar, porque antes ela só rosnava. E apesar de não existirem dados científicos precisos, dados confiáveis desse experimento, a gente pode pegar esse experimento e levar para um outro pensamento, para uma outra linha. Por quê? Porque esse é um exemplo, mas não há garantia de que foi verdadeiro, de que há veracidade desse experimento, desse pensamento, desse fato. Mas imagina o seguinte, imagina que você nasceu hoje, você está se vendo hoje, toda a sua trajetória. Então, se você nasceu num grupo familiar que é extremamente organizado, é natural que você aprenda a ser organizado. Mesmo que você decida em algum momento não ser, mas você aprende como ser. Se você nasceu numa família que gosta muito de leitura, é natural que você seja apresentada à leitura muito cedo e seja incentivada a ler muito cedo. Você pode até depois não gostar de ler, mas você vai sendo aproximada disso. Se você
nasceu numa família que tem uma, duas ou três pessoas, ou sua família inteira que são poliglotas, ou seja, que dominam outras línguas, é natural que você seja educado desde o início para esse conhecimento, mesmo que você depois decida não usá-lo. Então, nós somos frutos, em grande medida, das formas e dos modelos dos espaços sociais dos qual fazemos parte. Daí a necessidade, por exemplo, de escolher muito bem os nossos amigos, já que a gente não tem a possibilidade de escolher nossas famílias. Então, as pessoas com quem você se relaciona acabam, de certa forma, ajudando, te auxiliando a ser quem você é, para o bem ou para o mal. Tranquilo? Então, vamos ao próximo tópico. Para os contatos sociais podem ser primários, secundários ou intermediários. O que é isso? Ela, esse contato social, essa relação social, ela pode ser primária. Qual é a relação primária? Qual é a relação primeira? A relação familiar, óbvio. Lá você tem sentimentos, nutre sentimentos muito fortes pelas pessoas da sua família. Você tem intimidade, ou seja, você pode, por exemplo, sei lá, dar um pum na frente dos seus familiares. Vai, óbvio, receber um tapinha no pé do ouvido, um chute, sai daqui, seu porco. Ah! Mas você pode fazer isso até em tom de brincadeira, até em tom para zoar. Mas você não vai fazer isso, por exemplo, na sala de aula, numa aula da professora de matemática. Já pensou? Na aula de Luana, ela joga vocês pela janela. Bom, é, logo, o espaço primário é o espaço onde você faz as coisas que tem vontade. Existe intimidade, existe confiança e você faz tudo que é necessário dentro daquele contato social. E se desenvolve assim, fruto de uma confiança, fruto das verdades que vocês constroem nessa relação primária. A relação do contato social secundário é uma relação mais formal. Por que uma relação mais formal, meu óculos fica tortinho? Por que uma relação mais formal? Porque ela é secundária. Diferente da primeira, ela exige um distanciamento e uma postura mais séria. Você está, sei lá, vai receber um prêmio no Congresso Nacional. Você não vai falar de biquíni. Você precisa ir com uma roupa, um traje adequado àquela situação. É, Existe todo o protocolo a ser seguido, existe todas as formas de conduta, a forma de falar, a forma de se comportar naquele espaço. E existe, óbvio, a, o contato social intermediário. Que seria esse intermediário? Ele mescla tanto espaços de intimidade como espaços mais formais. Exemplo, a escola. Então, na escola você sabe que na hora da aula é hora da aula. Então, bum. Ei, menino, fica aí sentado, rapaz. Gente, para de conversar. Não está vendo que está tendo aula? Seu comportamento precisa se adequar a isso. Então, você precisa se adequar a esse tipo de situação. Mas vai ter momento em que você vai brincar um pouco. Então, a aula está ali ficando chata, que sono. Você para e diz: eita, gente, olha, o menino dormiu lá. Ops, puxa a baba aí, ó. Aí, puxa aquela baba. Então, houve um espaço de intimidade para quebrar a monotonia da aula. Então, esse seria um exemplo clássico de contato social intermediário, onde há a intimidade do contato social primário, mas há também a formalidade do contato social secundário. Tranquilo até aqui? Ok. Bom, uma outra coisa que caracteriza e facilita o contato social humano é o que a gente chama de linguagem. Ó, eu estou falando com vocês através de quê? Da linguagem. Que linguagem? A linguagem oral. E vocês estão me assistindo, olha, meu cabelo cresceu, através de quê? Da linguagem visual. Então, a linguagem humana é uma linguagem extremamente complexa.
Complexa em que medida? E complexa fruto de quê? Se você parar para pensar, todo ser vivo tem uma linguagem própria. Eu adoro cachorro, então eu brinco que eles têm a própria linguagem, próprio comportamento. Vocês vão ver isso. Se vocês levarem um cachorro jovem para casa e lá já tiver um cachorro adulto, é natural que ao chegar esse cachorro adulto, ele dê umas pancadinhas leves no cachorro jovem que está chegando, dê uma rosnada ali, e é natural que o cachorro jovem deite com as patinhas para cima e a barriga exposta. O que é isso? Isso é comunicação. Por quê? Porque o cachorro jovem está dizendo para o cachorro adulto, com esse gesto, expondo a sua área mais sensível, que é a barriga: olha, eu sou inferior a você. Eu aceito o seu poder e sua liderança. Eu não vou me opor a ele. E aí o cachorro adulto entende isso e não vai mais agredir o cachorro pequeno. Se o cachorro pequeno rosnasse também para o adulto e não cedesse a essa liderança, ele provavelmente seria atacado pelo cachorro adulto. O jovem seria atacado pelo cachorro adulto. A gente não precisa necessariamente deitar e botar a barriga para cima como um sinal de submissão. A gente demonstra que alguém está numa hierarquia superior à nossa, um cargo de poder maior que o nosso, quando a gente simplesmente segue as regras ou as ordens dadas por aquela pessoa. Eu posso transmitir sentimentos através da linguagem escrita. Eu posso transmitir sentimentos através da linguagem visual. Eu posso transmitir sentimento através da linguagem oral. E por que eu tenho essa variedade de possibilidades de fazer uso da linguagem para me comunicar? Porque eu pertenço a uma espécie que raciocina. E essa capacidade de raciocinar nos deu a possibilidade de desenvolver uma linguagem extremamente complexa e que permite, de certa forma, dar conta dessa complexidade. Seja ela escrita, seja linguagem artística, seja linguagem matemática, se eu diminuir um pouco dessa luz, seja a linguagem filosófica, científica, a gente foi desenvolvendo diversas linguagens para dar conta da quantidade de coisas e de áreas do conhecimento da qual a gente dispõe. De boas até aqui? Lembrando, se tiver dúvida, anota no caderno para a gente tirar na próxima live, tira dúvidas, ok? Então vamos ao próximo tópico. Bom, existem o que a gente chama de processos sociais. É a forma como a gente interage com as pessoas. Esses processos geram emissores e reprodutores, ou desculpa, receptores. Esses emissores, óbvio, como vocês sabem, na linguagem existe quem emite a linguagem, são chamados de emissores, e os que recebem a mensagem, que são chamados de receptores. Deixa eu ver se eu desliguei o microfone, desliguei. Produtores e comunicadores de mensagens. Existem aqueles que produzem a mensagem, existem aqueles que comunicam a mensagem produzida. Dentro dessa ideia de interação social, elas geram processos. E esses podem ser associativos ou dissociativos. Theo, não entendi, velho. Como é que eu sei quando um processo é associativo e quando um processo é dissociativo? Simples, muito simples. Imagina, alguém da sua sala chega com uma ideia massa. Galera, vamos educar a escola inteira para que não jogue lixo no pátio. Aí vocês discutem aí entre vocês e chegam à conclusão de que estão cobertos de razão, que o espaço limpo vai beneficiar todos. E assim, todos se unem nesse processo de tornar a escola um espaço mais limpo. Não pegando a vassoura para limpar, a gente tem quem faça isso, mas principalmente não sujando, porque não sujando não precisa limpar. Logo,
a gente criou um processo associativo. Outras pessoas vão se associar a você porque a ideia é muito boa e aí a gente vai colocar isso em prática. Mas, chega lá um menino novo na escola, sei lá, veio de uma escola, ainda não conhece todo mundo, tá ali meio perdido. E aí ele vai dar uma opinião em sala de aula, ele dá uma opinião infeliz, uma opinião racista. E aí aquilo gera uma polêmica, todo mundo vai se posicionar contra ele, porque o racismo é algo deplorável e precisa ser contestado, combatido. E ali a gente começa uma discussão e começa um debate, começa a acalorar, a ficar mais todo mundo nervoso, porque o racismo de fato gera esse inconformismo. E a gente criou ali um processo social dissociativo. Por quê? Porque houve conflito, porque houve o combate, mesmo que tenha sido apenas oral, mesmo que tenha sido apenas falado. Tá claro até aqui? De buenas? E dentro desses processos, fechar aqui, ainda existem o que os sociólogos vão chamar de cooperação, que é quando você se empenha em fazer parte desse processo, cooperando. O de acomodação, quando você está lá, se for, foi. Se não for, não foi. Então você está acomodado, está pouco se lixando. De assimilação, quando você entende o que precisa ser feito, vai lá e faz. O de competição, quando você entende o que precisa ser feito, mas você quer ser reconhecido como o melhor fazendo aquilo, então você se joga de corpo e alma em dedicação àquilo para ser o melhor. E o de conflito, quando você querendo ser o melhor, se torna extremamente competitivo a ponto de não respeitar o espaço do outro. E nesse processo você acaba gerando o conflito. E buenas? Então, vamos ao próximo tópico. Bom, agrupamentos sociais. Grupo social é a interação entre, no mínimo, duas pessoas que possuem organização, comunicação e objetivo comum. Se não houver isso, é um agregado social. Os grupos, esses grupos sociais, eles podem ser primários, secundários ou intermediários. Na mesma estrutura, galera, do que a gente apresentou lá como contato social. Primários, quando geram ou existem intimidade, respeito, verdade, um contato prévio. Secundário, quando há um contato mais formal, cheio de regras estabelecidas. E intermediário, que mesclam tanto o primeiro quanto o segundo, tanto os primários quanto os secundários. Bom, e esse agregado social é quando há, por exemplo, quando falta organização e comunicação. Imaginem, por exemplo, uma multidão. Uma multidão ela não é organizada e ela não se comunicou antes. Vamos supor que o livro de vocês traz um exemplo interessante. Alguém está atravessando uma rua que deveria ter, sei lá, um quebra-mola ou uma faixa de pedestre, mas não existe. E aí essa pessoa é atropelada. E algumas outras pessoas estão passando ali, uma quantidade grande. Percebem que aquele atropelamento poderia ter sido evitado se houvesse uma sinalização mais eficiente, um quebra-mola, uma faixa de pedestre. Então, ali, tomados pela emoção, sem organização e sem comunicação, as pessoas começam a protestar. Aquilo gera uma multidão. Vira um protesto, algumas por algum tempo ali, depois essas pessoas se separam e vão cada um viver sua vida. Então não houve nem organização nem comunicação. Já, por exemplo, o público de um show, o público de um estádio de futebol, existe uma comunicação mínima, mas há principalmente a organização. Por que a organização? Porque, por exemplo, quem vai a um estádio vai para assistir a uma partida de futebol. Quem vai a um show de música vai para assistir a um show. Ele é organizado porque existe um objetivo, ir lá assistir ao espetáculo.
Mas não necessariamente precisa existir a comunicação. Essa é mínima. Você não precisa chegar lá no show, conhecer alguém, e ficar lá conversando, estabelecendo meios de como se comportar no show. Não, você vai para curtir o show. Você sabe que é organizado, por quê? Porque você não vai precisar ficar empurrando ninguém para estar naquele espaço, você não vai precisar agredir ou ser agredido por alguém para estar naquele espaço. Então existe a organização. Mas a comunicação é mínima, sei lá, um esbarrão sem querer, um pedido de desculpa, esse tipo de comunicação, por isso ela é mínima. Existe a massa, aqui é um R e não um I. A massa é formada por indivíduos que recebem opiniões prontas. Vocês já ouviram a expressão massa de manobra? De certa forma, essa ideia de massa de manobra está inserida dentro daquele conceito de massa. Só que, se vocês pararem para refletir, na minha infância, por exemplo, na minha adolescência, esse conceito de massa se aplicava mais tranquilamente. Por quê? Porque nós recebíamos os conteúdos prontos, tanto da televisão quanto do rádio, e a gente não tinha possibilidade de questionar essa informação, esse conteúdo. A gente recebia e pronto. Hoje, com as redes sociais e com a internet, essa mesma massa continua recebendo produtos, na maioria das vezes de forma passiva. Recebe, absorve e pronto. Mas hoje a facilidade e a possibilidade, por exemplo, de ir lá e questionar essa verdade, questionar essa informação, existe. Exemplo, se você tem, por exemplo, o jornal O Globo, posta uma mensagem, uma reportagem no Twitter. Você tem como ir lá e questionar essa reportagem com uma mensagem logo abaixo. Você posta uma mensagem, sei lá, no Globo e está aberto para comentários, você tem como ir lá. Então a massa hoje, ela tem voz. Não necessariamente diz algo de útil, mas ela tem voz, ela tem direito de dizer. Tranquilo? Até aqui? Então vamos ao próximo tópico. Fechar aqui a webcam, abrir aqui. Bom, comunidade e sociedade. De um tempo para cá, galera, a gente passou a substituir a palavra favela, né, por comunidade, como se isso, de certa forma, acabasse com as desigualdades sociais e toda a exclusão que as pessoas que moram nas favelas sofrem. Só que no conceito da sociologia, a comunidade é caracterizada por um número muito pequeno de pessoas. Pessoas que normalmente se conhecem, em sua maioria, pessoas que convivem diariamente. Daí ser muito mais apropriado chamar exemplo de comunidade a sua escola, a comunidade escolar. Quem são, no caso, as pessoas que compõem essa comunidade escolar? São vocês, enquanto alunos, nós, enquanto professores, os funcionários, o corpo administrativo, direção, secretária, financeiro, mecanografia, seus pais, todas essas pessoas, elas compõem o que a gente chama de comunidade escolar. Elas se conhecem, elas de certa forma interagem, elas se reconhecem. Mas também podem existir as comunidades urbanas. Exemplo, você gosta de rock and roll. Na sua cidade tem um grupo que curte rock and roll. E vocês se encontram, vá lá uma, duas, três vezes por semana para ouvir rock and roll, para assistir a um show de rock and roll. Então também pode ser configurado como uma comunidade que a gente chamaria de tribos urbanas. Existem também as chamadas comunidades virtuais, quando você participa de grupos ou de fóruns online que têm como objetivo o desenvolvimento de um determinado tema, de uma determinada discussão. Eu, por exemplo, participo de algumas comunidades virtuais, comunidades de escritores, comunidade de estudiosos, por exemplo, do pensamento de Anísio Teixeira, comunidades que discutem, por exemplo, o pensamento de Nietzsche. São áreas do conhecimento que eu gosto e que eu acabo interagindo com outras pessoas que gostam também dessa área de conhecimento. Isso se configura uma comunidade. Diferente do conceito de sociedade, que é mais amplo e que abarca, ou seja, dá conta de todo um território.
você pode tranquilamente dizer a sociedade caetitense, referindo-se à cidade, ou a sociedade baiana, referindo-se ao estado, ou a sociedade brasileira, referindo-se ao país. Tranquilo? Então vamos ao próximo tópico, aos próximos tópicos que serão os últimos. Bom, e dentro da ideia de estratificação social, é, de certa forma, o que a gente chama de lugar social de cada indivíduo, ou seja, o lugar das pessoas dentro das sociedades da qual ou das quais elas fazem parte. Que lugar social é esse? Bom, depende da sociedade que você está pensando, depende da sociedade que você está refletindo. Se você pensar, por exemplo, na sociedade hindu, na sociedade indiana, a sociedade indiana ela se organiza estruturalmente a partir da ideia de castas. Ou seja, é como se fossem classes sociais, galera. Só que, diferente, por exemplo, de uma sociedade como a nossa, que está dividida em classes sociais, a sociedade de castas, o lugar de cada sujeito é dado pelo nascimento e não há a possibilidade de alteração. O que é interessante é que isso é fruto da religião hindu, que acredita que se você nasce numa casta inferior, é porque você fez algo de muito ruim na vida anterior e você nasceu naquela casta como uma punição à sua conduta. Então, você não pode mudar de casta. Então, você não pode, por exemplo, nascer um pária, nascer um intocável e, sei lá, mudar para a classe dos brahmanes, que são a elite da Índia. Não é possível. Mesmo que você saia, por exemplo, da Índia e vá morar nos Estados Unidos e estude e invente algo muito importante para o mundo e se torne muito rico, você volta para lá, para a Índia, e lá você continua pertencendo à classe dos intocáveis. Você não é aceito em outra casta. O que é interessante nisso tudo é que hoje o Estado indiano, ou seja, o país, o Estado ele determinou através de lei que as pessoas não sejam mais categorizadas dentro da ideia de castas. No entanto, as castas permanecem. Permanecem porque elas não são frutos da ideia da lei. Elas são frutos da ideia da tradição e da religião. Então, a lei ainda não conseguiu superar esse lugar social determinado para cada pessoa pelo seu nascimento. Então, na sociedade de casta, não existe mobilidade social. Ou seja, você não nasce numa casta e pode mudar para outra. Não, isso não é possível. Você nasceu numa casta, você está, para o bem ou para o mal, condenado a morrer naquela casta. Tranquilo? Bom, a outra forma de estratificação social é os chamados estamentos. Como assim estamentos? Estamentos, elas estão mais associados às civilizações tradicionais da Idade Média, por exemplo, onde o lugar social de cada um era determinado pelos chamados estados. Estados, naquele contexto, eram como se fossem categorias hierarquizadas. Então, você tinha o primeiro estado, que era o clero, você tinha o segundo estado, que era a nobreza, e você tinha o terceiro estado, que eram os servos. Quem estava no primeiro e no segundo estados, os nobres. Então, se você nasceu nobre, você automaticamente já está no segundo estado. Se você deseja ou tem aptidões de desempenhar um cargo religioso, você vai pertencer ao clero e você é alçado ao primeiro estado. Lembrando que a mobilidade social, ou seja, sair de um estado para o outro, era facilitada do segundo para o primeiro, porque pertenciam à mesma classe social.
mas muito dificultada do terceiro para o segundo ou do terceiro para o primeiro, por exemplo. Era praticamente impossível essa mobilidade social. E detalhe, só o terceiro estado trabalhava. E o primeiro e o segundo estados eram mantidos, eles existiam fruto do trabalho do terceiro estado. A gente via isso muito nas sociedades medievais. Tranquilo? E, por fim, mas não menos importantes, as chamadas classes sociais. O que são essas classes sociais? É o formato que nós temos hoje. Nós temos é, dois pensadores que vocês vão conhecê-los em breve. Marx, que divide as classes sociais em apenas duas, burgueses, que são aqueles que detêm os meios de produção, ou seja, os donos de fábricas, os donos de grandes marcas, que não precisam necessariamente trabalhar, porque eles vivem do lucro gerado pelo trabalho de outros. E a classe social que se opõe a essa seriam os proletários, ou seja, os trabalhadores. Isso na visão de Marx. Existem, por exemplo, visões mais contemporâneas, como por exemplo a de Max Weber, que vocês também irão conhecer em breve, que ele diz que existem mais do que duas classes, que existem diversas outras classes e que o lugar social de cada uma dessas classes depende de outros fatores. Mas o que é que eu quero que vocês entendam por agora? Que na ideia do que a gente vive hoje, que são as classes sociais, no formato econômico que a gente vive hoje, que são as classes sociais, existe mobilidade social. Então você pode nascer numa classe inferior e, por exemplo, através do estudo, através da educação, ou através do trabalho, você pode sair de uma classe em direção a outra. Óbvio que isso não acontece sempre. As desigualdades sociais são, sem sombra de dúvida, um empecilho muito grande a essa mobilidade social. Mas ela é muito mais fluida e muito mais possível do que, por exemplo, na Índia, que não existe mobilidade social, ou nas sociedades tradicionais medievais, em que essa mobilidade social era muito, muito, muito reduzida. Tranquilo? Dúvidas, questionamentos ou indagações? Anota aí no seu caderno. Na próxima live, tira a dúvida, eu esclareço todas elas. Valeu? Então, até breve e tchau. Tchau.